Então, meus irmãos de fé, ontem nós falamos sobre a necessidade de símbolos de fé, que era a 25ª pergunta aqui do nosso YOUCAT, o Catecismo Jovem da Igreja Católica. Hoje, a pergunta é: o que são esses símbolos da fé? A gente fala que eles são necessários, mas o que são eles mesmos, né? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei no nosso vídeo e compartilhar para o maior número de pessoas que você conseguir. E a nossa resposta de hoje é a seguinte: o que são os símbolos? Os símbolos da fé são definições, são afirmações abreviadas da fé que possibilitam uma confissão comum a todos os crentes. Então, esse é o símbolo. Aquilo que nós chamamos de símbolo da fé é precisamente definições, afirmações que possibilitam uma confissão comum. Todos professam, confessar a fé é justamente professar uma fé comum. Nós professamos quando rezamos estes símbolos, porque estes símbolos são feitos para serem rezados, de fato nós os rezamos na liturgia de domingo, né? Todos os domingos, quando você vai à missa, você reza este símbolo da fé. Nós temos dois, né? Mas isso nós vamos falar mais para frente. Essas definições abreviadas, que são o resumo da nossa fé, encontram-se já nas cartas paulinas. Quais são as cartas paulinas? Romanos, Coríntios, Filipenses, etc, etc. Né? O protocristão, símbolo dos apóstolos, possui uma especial dignidade por ser uma síntese da fé dos apóstolos. Qual é o símbolo da fé dos apóstolos que nós assim chamamos? É aquele que a gente reza: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e assim por diante. Mas depois nós vamos ver o texto completo. O grande símbolo da fé tem um alto prestígio porque proveio dos grandes concílios da então ainda individida cristandade. Um que aconteceu em Nicéia e outro que aconteceu em Constantinopla. Isso nós falamos em vídeos anteriores, né? Poucos dias atrás nós falávamos sobre isso. Então nós temos um símbolo de profissão de fé, que é o mais conhecido, o mais comum, que nós chamamos símbolo dos apóstolos, que é aquele texto que começa com creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o mais rezado em todas as nossas missas. Mas existe outro, um que é maior, um que foi composto em 2 concílios. Um que aconteceu em Nicéia, em 325, e outro que aconteceu em Constantinopla, em 381. Nessas 2 reuniões que levam o nome destas 2 cidades, Nicéia e Constantinopla são 2 cidades antigas, lá aconteceram 2 grandes reuniões dos bispos da Igreja Católica, e eles, dentre muitas coisas que disseram lá, que trataram, que discutiram, que refletiram e que formularam um credo, ou um símbolo da fé, uma definição da nossa fé, uma definição comum. E assim nós temos 2 textos, né, para professar a nossa fé, como resumo dessa nossa fé. E permaneceu até hoje como a base comum dos cristãos do Oriente e do Ocidente. O Ocidente, nosso lado de cá, e os cristãos que estão no Oriente também, do lado lá da Ásia, Oriente Médio, enfim, né, Egito e etc. Então, assim, porque existe a necessidade destes símbolos, mas às vezes nós não sabemos do que está se falando. Quando a gente fala assim, vamos rezar o credo, todo mundo sabe o que é, né? Mas quando a gente fala de símbolo da fé, às vezes nós não sabemos do que se trata. Símbolo da fé, existem 2. Um chamado apostólico e o outro chamado niceno-constantinopolitano. E o que são estes símbolos? São definições da nossa fé. É aquilo que nós
acreditamos em duas versões. Bom, nossa pergunta de hoje está terminada e amanhã nós vamos ver como surgiram os símbolos da fé. Eu já, de certa forma, já comecei a tratar sobre isso, porque essas questões aqui estão todas relacionadas, mas amanhã a gente volta a acrescentar outros elementos a essas nossas reflexões sobre a nossa profissão de fé. Até lá, até o nosso próximo vídeo.